Agora nós vamos falar de comportamento de mercado financeiro. Nós até temos mais um dia positivo do mercado aqui no Brasil. O dólar em queda de 0,24%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,02. Bolsa de Valores agora sobe 1,34%. E nós estamos em contato com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda. Camila, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Oi, Camila, nós tivemos hoje a divulgação de vários indicadores aqui no Brasil. Na verdade, algumas coisas meio do passado, como o IBCBR, que apontou no começo deste ano crescimento da economia brasileira e as projeções eram bem mais favoráveis. Mas aí nós tivemos a divulgação do relatório trimestral de inflação do Banco Central, prevendo aí PIB zero, não é? E uma queda da projeção de inflação que, claro, é favorecida até por esse ambiente de queda de atividade, queda do preço de petróleo. Mas eu queria analisar o porquê desse movimento mais positivo do mercado, que já é o terceiro dia, não é? Isso, na verdade a gente está experimentando uma folga desse movimento de aversão ao risco, por conta do estímulo que os governos e os bancos centrais estão promovendo nas economias. Então, a gente tem aí um movimento de todos os bancos centrais e dos governos para amparar a atividade, para que essa desaceleração da economia global não seja tão pronunciada, para tentar evitar o risco de recessão econômica. E aí isso está dando combustível para o mercado financeiro, principalmente para o mercado acionário se recuperar. Agora, Camila, o mercado aqui no Brasil tem deixado um pouco de lado as divergências internas que nós temos, né? Porque aqui o governo federal ainda discute a validade dessa interrupção de atividade, do isolamento social, temendo exatamente os impactos sobre a economia. E nós tivemos até algumas iniciativas para minimizar um pouco o problema, mas nada muito efetivo. Os governadores ainda reclamam da demora no repasse de recursos, aquele abono que foi prometido de início, se discute a possibilidade de ampliação, mas enfim, nada foi muito formalizado ainda pelo governo no sentido de injetar recursos, além daquelas questões do Conselho Monetário e Banco Central, para dar mais recursos para o próprio sistema, não é? Exatamente. Na verdade, assim, no Brasil a gente tem um problema que se chama política fiscal. A gente vinha numa trajetória de equilíbrio e a gente sabe que a política fiscal aqui tem as suas limitações, porque a gente não tem tanto espaço para essa injeção de recursos, igual os governos nos Estados Unidos, e também a gente está vendo iniciativas agora na Europa para essa injeção de liquidez. Então, aqui a gente tem menos espaço e a gente também tem uma problemática aí dessa tratativa do executivo com o legislativo, e isso acaba atrapalhando muito. Então, sim, por isso que o mercado acho que fica tão na expectativa por alguma atuação do lado monetário pelo lado do Banco Central, porque sabe que o fiscal tem as suas limitações. Então, a gente acompanhou na semana passada um pacote aí do governo para tentar amparar a economia, principalmente aí também as pequenas e médias empresas. No início dessa semana, a gente também teve aí um pacote de medidas monetárias que foi divulgado pelo Banco Central, mas ainda é tudo muito prematuro e a gente não consegue ter uma ideia se isso realmente, se essa irrigação do sistema bancário que o Banco Central está promovendo e se essas medidas fiscais que o governo colocou até o momento serão o suficiente para amenizar esse movimento. A gente já sabe que é muito ruim, a gente vai conseguir ter um pouco mais de clareza com os índices de confiança que vão ser divulgados, porque como você bem pontuou agora há pouco, os dados que a gente tem ainda são do passado. Então, os dados de confiança que vão ser divulgados a partir do próximo mês vão dar um pouco mais de clareza da real situação. Mas quando a gente conversa com o nosso vizinho, com conhecidos, a gente vê que a situação ela está bem difícil, a gente já está escutando pessoas perdendo emprego. Agora, o que se espera é que o governo dê um suporte um pouco maior para aquelas pessoas que têm menos poder de compra, né? Ampliação de programas sociais, ajuda aos autônomos, ajuda às pequenas empresas, crédito, atraso de pagamento de impostos. E a ideia meio geral que vem ganhando força é que o governo teria de deixar um pouco de lado essa questão fiscal, desse comprometimento com resultados ainda minimamente satisfatórios, porque o momento é outro, né? Mudou completamente no mundo todo. Exatamente, nós estamos no meio de uma crise sanitária e isso se impõe a qualquer problema fiscal. A gente viu o Rodrigo Maia discutindo no início dessa semana de separar o orçamento da crise, né, do orçamento fiscal. A gente tem que agora monitorar
como que essa situação vai ser desencadeada e como eles vão conseguir tratar essa questão. E, assim, realmente, a prioridade agora é a gente conseguir estancar essa crise e a gente conseguir também tratar do lado da saúde. Então, o governo, ele tem que ter essa iniciativa e tem que ser mais proativo nesse sentido. Só que a gente vê que tem uma dificuldade dessas medidas chegarem para o trabalhador informal, para o trabalhador autônomo, para o pequeno e para o médio empresário. Infelizmente, existe uma dificuldade da transmissão, dos canais de transmissão para essas pessoas que são mais vulneráveis. E a gente tem que acompanhar como que eles vão conseguir resolver isso, porque é daí que vai estar a nossa problemática, é daí que vai, novamente, a gente vai ver aí a nossa taxa de desemprego subindo, casos de demissão e casos de falência. Agora, Rodrigo Maia chegou a citar em um momento, nas discussões todas em relação às medidas, que o mercado gostaria de ver a atividade voltando para a Bolsa subir. E, curiosamente, a Bolsa teve essa reação, 3 dias de reação. Não é uma preocupação só de mercado financeiro e muito menos apenas comportamento de Bolsa, não é, Camila? Exatamente. Na verdade, assim, o comportamento da Bolsa é natural, essa recuperação, porque a gente teve aí sucessivas semanas de depreciação e os ativos de muitas empresas, os preços de muitas empresas acabaram realmente ficando baratos quando a gente sai do contexto macroeconômico, dessa esfera do que está acontecendo no cenário econômico, e a gente olha para o contexto da empresa, né, para os fundamentos da empresa. Então, realmente tem empresas que o preço da ação acabou se tornando barato e aquelas pessoas que ainda não ingressaram no mercado acionário ou que são menos avessas a risco acabam tendo isso como oportunidade, o mercado acaba se recuperando. Então, assim, é natural esse movimento de recuperação, mas isso não quer dizer que o cenário econômico está ruim ou que a gente está traçando uma trajetória aí de recuperação. Longe disso, a gente ainda deve ver volatilidade, que a gente está só no início desse período de quarentena, a gente ainda não tem clareza da dimensão desse período, e acho que a gente está falando, quando a gente está falando dessa crise aí do coronavírus, dessa pandemia, a gente está falando de uma variável que se chama tempo, e isso a gente não consegue estimar muito bem. Então, assim, o tempo de recessão, o tempo de recuperação, assim, a gente não tem essa variável. Quando a gente tiver um pouco mais de clareza, a gente vai conseguir ter aí, traçar, eu acho que, inclusive, estimativas para produto interno bruto. A gente vê um temor da população, não só do mercado financeiro, mas da população com as notícias de contração do PIB em 2020. A gente sabe que as chances de um crescimento realmente se reduziram. O primeiro e o segundo trimestre, a gente vai ver uma contração da atividade econômica. Agora, para os trimestres subsequentes, vai depender do tempo, né? Exatamente, é acompanhar, inclusive o que a gente espera é que haja condições do ponto de vista sanitário de uma retomada da atividade o mais rápido possível. Essa eu acho que é a torcida geral, porque aí você vai poder minimizar tanto os danos do ponto de vista de saúde, não é? E do ponto de vista econômico, não é? É buscar a eficiência dos dois lados para obter resultados importantes. Exatamente, a gente está numa situação delicada de saúde. A prioridade agora é a gente conseguir estancar essa situação, e estancando essa situação, aí sim a gente fala de impacto na economia. Então, assim, a prioridade é a gente estancar essa crise, que é uma crise de saúde, que é uma crise sanitária, e aí sim depois pensar enfim, em fiscal, em como ajustar a política monetária, enfim, a gente tem que amparar todo o sistema para conseguir conter essa crise. Nós conversamos aqui com a Camila Abdelmalak, que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada.